Quantas pessoas você já amou? Hoje eu tô sombrio porque vamos falar de O Corvo, o remake de 2024 protagonizado por Bill Skarsgård. E vamos lá porque tem muitas coisas pra gente falar do filme, coisas essas que, bom, vocês vão ver a seguir. Então sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e simbora! E bom, vamos lá primeiro falando sobre a premissa, do que se trata esse filme. O Corvo, de 2024, é um filme que é um remake barra reboot da franquia O Corvo, que já conta aí com outros 4 filmes e também uma série, que a gente vai mencionar lá no finalzinho, beleza? Quando a gente for dar a nota, tranquilo? Esse filme aqui vai trazer então essa mitologia que é muito interessante sobre o Corvo, e tinha a chance de expandir e explicar algumas coisas, né, de uma forma geral sobre a saga O Corvo. Vamos acompanhar Eric Draven, que é basicamente o protagonista do filme, que é um rapaz meio deslocado, né, não se encaixando, né, em nenhum âmbito da sociedade, por conta de algumas coisas que aconteceram, né, em seu passado. E com isso ele acabou no reformatório, onde conheceu Shelley, uma garota também problemática que tem um envolvimento meio estranho com uma figura sombria, aparentemente, que tem alguma forma de poder místico ou algo do tipo. E com isso, então, ela acaba se envolvendo em algumas tretas, onde essa galera vai atrás dela, aonde ela basicamente estiver. E Eric Draven acaba envolvido com tudo isso após se apaixonar por Shelley. E então, né, eles acabam sendo arrastados aí, acaba misteriosamente voltando à vida por conta do Corvo, essa figura mística que aparentemente dá uma segunda chance para, né, uma vingança, por assim dizer. Então é mais ou menos essa a premissa do filme O Corvo, beleza? E que vocês vão ver que é basicamente, né, o que retrata a saga inteira no final do vídeo. Então vamos lá agora falar sobre os pontos positivos e negativos do filme. Você não faz ideia do inferno que te espera. Na verdade, eu faço. Quantas pessoas? E vamos lá então. A gente vai ter que fazer, né, uma comparação com o primeiro filme em alguns momentos, então não se preocupe porque a gente vai fazer sim essas comparações, porque não tem como não fazer. Apesar de ser aí um reboot e um remake, tem sim a sua originalidade, se a gente pode chamar dessa forma. Mas o filme O Corvo, né, de 2024, traz uma perspectiva um pouco diferente do original, sendo ele um pouco mais explicativo em muitos aspectos, mas também acaba se perdendo em vários outros. Então vamos com calma, tranquilo? A coisa que mais me incomodou é como as coisas andam de fato, né? O roteiro em si, como tudo isso é apresentado. Porque no primeiro filme a gente sentia ali uma certa, né, um certo descaso com o próprio romance, né, de Eric Draven com sua esposa, que foi breve e rápido e não teve um apelo emocional. Já aqui no de 2024 vemos isso um pouco mais trabalhado, mas é aí que tá, né? Como eles tentam consertar isso, eles acabam pecando pelo excesso. Então tudo isso é muita coisa, né, do filme. A parte do romance é simplesmente uma, sei lá, metade do filme quase, né? Tipo, eu diria ali uns 40% do filme. O que, na minha opinião, deixou o filme lento e fora de ritmo com o que iria vir depois. Porque é um filme do Corvo, não um filme de romance, né? Então, ter o romance não é o problema, mas ter demais e como ele foi apresentado se tornou. Porque em vários momentos, por exemplo, tem um corte e a passagem do tempo é muito rápida e não é óbvia para o telespectador. Então, basicamente, você tem o corte de que eles se encontram nesse centro de detenção e reabilitação, por serem pessoas problemáticas e só porque sim, novamente, mas
Logo depois, no mesmo, né, âmbito ali, na mesma criação de cena, temos um corte muito rápido dela indo até ele simplesmente por, sei lá, né, ter ali uma leve atração física e visual, né, porque eles basicamente se viram, eles nem se conversaram direito, e ela já estava dando em cima dele, né. A garota é realmente assim. E isso nem se torna o problema, porque o que se torna o problema é ele simplesmente, né, fazer acontecer alguns fatos ali, né, deles fugirem dali e ele se envolver nessa treta que ela está ali e que você já entende logo de cara que não é coisa pouca, né? Eles realmente querem acabar com ela e ele se envolver dessa forma tão rapidamente que daria a vida por ela. Mas esse contexto de você dar a vida para uma pessoa, isso leva tempo, não é algo que você conhece a pessoa hoje e amanhã você está dando a vida por ela. E aqui dentro do filme é apresentado dessa forma, então eu acho que ficou muito esquisito. À primeira vista, não, eu já tô aqui perdidamente apaixonado que eu vou dar a minha vida por você. E aí eles saem da cadeia e isso só aumenta, né? A escalada é muito rápido da paixão e do amor que eles têm um pelo outro, sendo que a passagem do tempo, né, que levaria esse amor, não é clara. E tudo acontece de um corte para o outro. Então você fica perdido sobre quanto tempo isso está passando, né? Então é bem estranho a passagem do tempo e a montagem desse filme como um todo. E diga-se de passagem, a montagem e a edição do filme também, assim, me deu umas agonias, viu? Porque o filme começa a entregar isso tudo vomitado na sua, né, na sua tela ali na sua frente, para você tentar ter ali algum apego aos personagens, mas acaba, assim, entregando de uma forma totalmente abrupta e você não tem, né, o apego que você teria que ter pela construção que o filme teria, né? Então é tudo teria, podia e nada disso acontece. É tudo de um corte para outro, tudo fatiado. Parece que eles não tiveram tempo de refinar isso ou consertar, né, no âmbito do roteiro junto com a edição. Eu não sei o que aconteceu, mas aparentemente foram problemas realmente da produção do filme. E falando, né, na produção, vamos lá para o maior erro do filme, na minha opinião, o próprio roteiro, que, meus amigos, é assim, totalmente bagunçado e assim, eu não sei o que eles tentaram fazer, mas é decepcionante. Porque eles apresentam, né, o Eric Draven quando criança, onde teríamos esse trauma. Esse trauma acontece por causa de, né, um acidente com o animal dele, que você se pergunta, pô, beleza, se aconteceu um acidente com o animalzinho ali, ele vai ficar triste, foi uma negligência dos pais que provavelmente são ausentes, e ele acaba se machucando, e aí você se pergunta, tá, mas isso vai fazer ele virar um adolescente problema, que vai ter que passar por várias coisas até ir parar, né, em um centro de reabilitação, usando entorpecentes e coisas do tipo? Eu não vejo assim, porque o que o filme nos apresenta é só que você não pode, de forma alguma, deixar que os animais, né, se machuquem com uma criança perto, porque ela vai ser ali uma criança problemática, vai gerar traumas que vão acarretar em muitas coisas na vida. Então eu acho muito estranho o jeito que eles apresentaram isso, e é tudo envolto desse animal, só que eles esquecem isso no meio do caminho e é só um paliativo para acontecer ali um trauma na vida dele. Porque o trauma que poderia ter ocorrido tudo isso está no subtexto, que é o trauma dos pais ausentes, né? Então basicamente é estranho ver como ele, sei lá, acontece uma parada lá no final que eles tentam emendar com esse começo aqui, que levaria ele, né, a ser um garoto problema. Então eu achei muito forçado e estranho o jeito que isso foi apresentado. E outras coisas do próprio roteiro é a pressa em apresentar, né, alguma passagem de tempo que não existe entre o romance deles, e também a correria em finalizar, né, essa vingança. Então tudo ocorre de uma forma entregue às coxas, só que muito rápido, só que ao mesmo tempo é demorado. É um negócio que você às vezes fica até se perguntando, mas como que isso é possível? Eles entregarem algo demorado e rápido ao mesmo tempo, tipo, não faz sentido. Por quê? Porque a montagem foi feita às pressas aparentemente e o roteiro não ajudou, né, a entrega do filme.
porque o roteiro sai de nada para lugar nenhum. Então basicamente é assim, um roteiro totalmente perdido, porque tem um momento que o roteiro está querendo te entregar algo como sobrenatural e tentar aprofundar esse mundo, né, essa mitologia com um ser místico que veio aparentemente do inferno e que está causando o caos ali na Terra, e que ele não deveria estar ali há tanto tempo, visto que ele talvez seja um demônio ou uma pessoa que fez um pacto e com isso ele deve levar almas ao inferno. Mas para levar almas ao inferno, as pessoas precisam tirar a própria... E para isso acontecer, ele tem um certo poder sobre as pessoas, que ele sussurra no ouvido das pessoas e as pessoas simplesmente, né, logo algum tempo depois, eles acabam esquecendo isso de lado e ele fala no ouvido de uma outra pessoa para tirar a vida de outra. Não importa como a pessoa morra, ela vai ser levada para o inferno? Aí você se pergunta, ué, isso não foi apresentado? Isso é válido? Isso não é válido? Ele só estava tentando, sei lá, fazer o que com isso? Tentando condenar a alma dessa outra pessoa ainda mais por ter tirado a vida da outra? Não dá para entender ao certo o que o roteiro tentou apresentar, porque ele apresenta uma problemática e logo depois esquece. Tanto a parte do animal ali, do trauma que Eric Draven, né, apresenta ali, e também, né, na própria problemática desse vilão, que, meus amigos, é decepcionante. Fora que também tenta trazer justificativas ou maneirismos que não agregam em nada à produção, principalmente com diálogos fracos e somente para que a história ocorra, e não diálogos sustentados pelo próprio roteiro, porque roteiro aqui eles esqueceram quase. Esses roteiros aí tá difícil, parece feito por ChatGPT. Mas enfim, o filme acaba entregando apenas algumas coisas boas, visto que a gente viu da franquia. De longe, não é um filme ruim comparado com os seus irmãos, né, com os seus outros filmes da franquia, mas também não pode ser comparado com o primeiro, que, de novo, não é um filme excelente, mas ao mesmo tempo que ele entrega coisas boas e que incitou vontade, né, em outras pessoas de fazerem os filmes, ou até mesmo dos fãs quererem mais sobre essa obra e sobre essa mitologia que eles criaram no primeiro, mas de forma alguma conseguem replicar. E visto coisas boas, né, porque eu vou parar de falar de coisas ruins, né, porque tem muito mais, né, erros de sequência, erros de roteiro, que é a maior parte, mas enfim, as coisas boas. O filme apresenta e aprofunda um pouco mais sobre a mitologia, sobre esse cara que faz pactos ou é o próprio demônio, porque não fica claro sobre o que ele é, qual é o poder dele exatamente, e também sobre o próprio Corvo, que tem ali algumas exceções, tem algumas regras, e essas regras ficam subentendidas, e tem formas de agir, basicamente, né? Então o Corvo, ele pode ser sim um ser que traz uma pessoa à vida para, né, fazer essa vingança, mas também ele pode ser aí uma entidade que aceita pactos, aparentemente, né? Um certo acordo. E também aprofunda os lugares, porque na ambientação, o único lugar que é diferente e assim faz algum sentido seria essa espécie de limbo onde ele vai para fazer esse acordo ou se comunicar com a entidade. Outro ponto positivo demais é a violência e o gore, que está assim, meus amigos, um show de bola. Uma das coisas mais divertidas do filme, como a ação e essas coisas acontecem. E por conta, eu acho que de tudo isso, né, de uma grana sendo investida nessa parte da produção e também na sequência de ação que não é barata, talvez seja por isso o motivo do filme encurtar esse tempo de tela na parte da ação e investir mais, por exemplo, na parte do romance, porque a ação acabou ficando mais cara por conta desses efeitos visuais, né? Esse gore, essa parte mais prática misturada com CGI que a gente vê nas batalhas, que estão insanas. As lutas são bem legais mesmo, visto que o Corvo sai maluco aí com uma espada, então vocês sabem que a parada começa a ficar sinistra quando tem espada no meio. Já na ambientação da cidade ou da ópera, que é onde, né, a parte magnífica do filme acontece, é só qualquer coisa. Às vezes você fica até perdido, né, no âmbito da própria ópera, né?
Você não sabe se está acontecendo em um lugar, se vai acontecer em outro, então você fica meio perdido nessas características que o filme tentou aplicar, mas eles acabam pecando, porque roteiro horroroso. Mas enfim, outra coisa que é interessante é o próprio design de produção e também, né, o estilo visual do filme, que é mais sombrio, assim como o primeiro. Mas, diferente do que foi o primeiro, a cidade, que seria um personagem à parte, sombria, suja, né, repleta dessa corrupção mesmo, como se fosse uma Gotham, né, se a gente pode colocar assim, o filme não consegue encaixar, visto que o primeiro tem sim alguns vislumbres sobre esse tema. Aqui eles até pincelam o gótico, mas fica só nisso, né? Não tem um aprofundamento na ambientação. O design de produção fica por conta dos personagens, que entregam características únicas e diferentes, e na própria atuação, né, dos atores, que, assim, entregam em algum âmbito ali uma atuação muito boa, mas em alguns, né, o próprio exagero, visto que o diretor provavelmente tentou tirar, né, dos atores. Então, essa é a minha análise sobre os pontos positivos e negativos. Lembrando que negativos ainda tem até maio, né? Mas enfim, vamos lá falar sobre a minha opinião do filme. Quando alguém morre, um corvo carrega sua alma para a terra dos mortos. Mas às vezes algo tão ruim acontece que a alma não consegue descansar. Bom, visto tudo isso, eu tenho uma bagagem sobre, né, a saga O Corvo. Eu gosto muito do primeiro filme, assisti os outros que são assim horrorosos. Talvez o segundo, se você tiver muita curiosidade, mas eu não aconselho. Assiste só o primeiro mesmo. E por conta disso, por eu conhecer um pouco mais sobre a mitologia, que veio da HQ, que por sua vez veio de uma história lá, né, de 1890, se eu não me engano, uma parada assim, de um conto. Então eu acho que o filme ele acaba tendo ali alguns pontos positivos da própria mitologia ou da própria entrega desses personagens, mas fica só nisso, porque o roteiro e as outras coisas acabam se perdendo, principalmente o roteiro, que, meus amigos, é difícil. Mas no âmbito de, né, O Corvo, basicamente, eles entregam coisas interessantes, os poderes, né, como ele se comporta com o próprio Eric Draven, que se apresenta ali como um cara comum, mas conforme ele vai aprendendo, né, a lidar com esses poderes, ele vai evoluindo, tanto em batalha ou, né, em questões ali que acaba perdendo, né, a sua vida ali, ou vivenciando coisas. Isso acaba demonstrando que ele está assim crescendo, né, por conta desses poderes, mas ao mesmo tempo mostra que ele é uma pessoa comum. Não é porque o Corvo deu poderes a ele que ele se tornou um super-humano que tem habilidades da mente dele, basicamente, né, tipo, só porque sim eu vou dar 3 mortal. Não é isso. E por conta de tudo isso, né, que eu achei do filme, eu acabei me decepcionando muito, porque, como eu disse, eu tenho essa bagagem. Eu assisti o filme lá no começo dos anos 2000, não assisti em 94, que é o ano de lançamento do filme, porque, né, foi o ano que eu nasci, mas eu assisti posteriormente na televisão com o meu pai, então eu acabo tendo um carinho sobre o primeiro filme, porque até mesmo era um filme de um cara que recebeu poderes onde, né, o âmbito de super-heróis, como nós conhecemos hoje, estava assim, inexistente. Tinha algumas coisas, né, mas no âmbito de filmes de herói ou de super-heróis, a gente não tinha, né, era mais na parte dos filmes de ação e coisas do tipo. Foi nesse contexto que eu assisti o filme. Então, a minha opinião sobre O Corvo é que é um filme bom, é um filme assim, ok, você vai se divertir. Mas eu não acho que vale a pena, por exemplo, você ir no cinema. Espera sair no streaming. Mas em questão de história, né, sobre a mitologia de O Corvo, é qualquer coisa mesmo. É um filme, talvez aí, né, na minha nota, um filme nota 5, entendeu? Um filme que não passa de ano, provavelmente vai ser mais um filme esquecido no meio desses, mas ainda assim um filme que não é horroroso, né? Você acaba se divertindo em alguns pontos, principalmente no âmbito da violência. E dito isso, né, que o filme é uma nota 5, não é nada demais, vamos lá falar sobre os outros, basicamente. Só o primeiro filme, que na minha opinião vale demais que você assiste, vale muito a pena mesmo, e pra mim é um filme nota 6, um filme nota 7, entende? Então já no âmbito geral, não é um filme assim, ó,
obra de arte. Não, é um filme nota 6, um filme nota 7, dependendo ali do contexto, então talvez a minha nota para o primeiro filme, O Corvo, de 1994, seja um 6,5, beleza? Passou de ano e ficou um pouquinho acima ali. Já os outros, assim, a sequência, que é uma sequência só porque tem o nome de uma personagem que tinha no primeiro filme, é assim, horroroso. Só que ele não é tão ruim quanto os outros, né? Então, pra mim, o segundo filme, né, O Corvo 2, se a gente pode falar, né, chamar de O Corvo 2, seria talvez uma nota 3. 3, tá, um 3. Já o terceiro filme, que não tem nada a ver com os outros, não tem uma sequência direta, né, não usa nenhum personagem, tivemos nos outros, nem nenhuma conexão direta, é como se fosse um spin-off, eu daria, sei lá, uma nota 2. O filme é ruim, muito ruim, horroroso, mas em compensação, o quarto filme é pior do que ele, e eu talvez daria uma nota -1, beleza? Fica aqui um -1 pro quarto filme. Já a série eu não consigo opinar porque eu não assisti. Dizem que é a mesma história do primeiro filme, só que um pouco mais fraca, né? Porque eles estendem, né, basicamente a história do filme em episódios ali. Então tem, eu acho que, não sei se é uma temporada, um negócio assim. Essa é a minha nota da franquia, da saga O Corvo. E não, galera, eu não vou fazer um vídeo de ordem cronológica porque eu não vou passar pelo sofrimento de assistir o quarto filme para fazer um vídeo que é um filme, sim, muito horroroso. Muito ruim. Talvez uma das piores experiências que você vai ter na sua vida. Se você quiser, né, ir nesse âmbito aí de filme trash e para dar risada, talvez valha a pena, porque assim, é ruim mesmo. Olha no que você se tornou. Você sabe que o amor só traz sofrimento. Mas enfim, chegamos aqui ao final. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, o filme é aquém. É só fica nisso, tipo, poderia, seria, talvez, e não chega lá. Então é um filme simplesmente ok. E aí fica, né, a seu critério se você vai assistir no cinema ou não. Não recomendo. Até mesmo que o ingresso não tá barato, né? Então economiza aí e vai assistir um outro que compense mais. E dito tudo isso, vou pedir aqui aquele likezão top, aquela inscrição e também o sininho ativo para ficar por dentro de todas as novidades, belezura? Então agora eu vou deixar duas recomendações, a nossa playlist de resenhas que está insana e também a nossa playlist de ordem cronológica. Já entra na vibe aí e assiste porque tem coisa de Alien aqui, ó, sensacional. Foi a última ordem cronológica que a gente fez. Tem um filme horroroso lá também, não tão ruim quanto o quarto filme desse aqui, mas é ruim também, beleza? Quiser conferir, vai lá, dá essa força pra gente, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!